Bom, pessoal, agora que a gente já conhece quais são as propriedades físicas dos minerais, a gente já conhece os termos, né, descritivos delas, como reconhecer, como testar, eu vou apresentar para vocês aqui qual é o conjunto de propriedades que caracterizam os principais minerais da classe dos silicatos. A gente ainda não viu, né, a aula de classificação dos minerais, não tem problema. Vocês vão ver que no slide vai ter ali algumas informações que a gente ainda não aprendeu, tá? Alguns termos de classificação de silicatos, de estrutura cristalina. Foquem, por enquanto, nessa aula, apenas nas propriedades físicas, tá? Clivagem, hábito, cor, traço, brilho. E, conforme a gente for avançando no curso, a gente começa a entrar um pouco mais nessas outras informações, tá bom? Então, referência é o capítulo 19 de Klein-Dutrow, tá? O livro verde lá. Lá tem esse conjunto de propriedades de cada mineral. E também eu disponibilizo para vocês no Drive, através do link que está aí no slide, a tabela para determinação de minerais, tá? Compilada pelos pesquisadores e trabalhadores lá do Museu de Minerais, Minérios e Rochas, professor Dr. Reis Hebert. Tá? É um museu da Unesp, se eu não me engano. Tá? Agora posso estar confundindo, mas é de São Paulo. Tá? E é uma tabela muito prática para a gente sempre consultar para ver as propriedades e comparar as propriedades que a gente descreveu do mineral para ver com aquelas propriedades que são tabeladas, que foram reconhecidas como daquele mineral, para a gente ajudar na identificação. A gente começa essa aula falando dos silicatos, porque os silicatos são os principais formadores de rocha. Tá? O que isso quer dizer? Mais de 90% dos minerais que constituem as rochas aqui da crosta terrestre, tá? Que é aqui essa casquinha da terra em que a gente vive, em que a gente extrai os elementos, em que a gente extrai os insumos, né, para a indústria, mineral para comércio, né? Tá aqui nessa casquinha, tá? E eles são da classe dos silicatos. Eles são aí, né, quartzo, feldspatos, piroxênios, biotita, muscovita, anfibólio, olivina. E aí eu adicionei alguns outros aqui, tá? Granada e argilominerais. Argilominerais, por serem minerais muito fininhos, tá? Opa, achei que estava com o apontador, tá? Por serem aqui minerais muito fininhos, eles não são possíveis de identificação a olho nu, tá? É bem difícil. Com mais nenhuma outra característica, com alguma bagagem, mas como aqui a gente não está tendo essa vivência na prática, né, de descrição mineral, de manipulação dos minerais, argilominerais, infelizmente, eu tirei aqui, tá? Pra gente não dar uma confundida. Mas, como eu falei, né, fica a tabela disponível para vocês, se vocês tiverem algum mineral que vocês tenham curiosidade, tragam para a aula, tá? A gente pode incorporar eles aqui, ou a gente pode descrever eles, ou pelo menos apresentar para vocês, tá? Ou então, vocês podem consultar ali na tabela. Então, a gente vai começar com o quartzo, tá? Que é um mineral do grupo da sílica. Né? É o grupo do quartzo ou o grupo da sílica, tá? Ele engloba aí minerais polimorfos, tá? São minerais que apresentam uma mesma composição, mas diferentes estruturas cristalinas. A gente vai entender isso melhor numa aula um pouquinho mais para frente. Tá? E existem, então, aí pelo menos 9 formas diferentes de organização da sílica que dá origem a 8 minerais, tá? Dentre o mais comum é aqui o quartzo. Cada um deles, tá? Cada um desses minerais aqui vai ter suas condições de pressão e temperatura específicas para sua ocorrência, para que essa estrutura cristalina seja estável. As variedades aí, né, de mais alta temperatura vão possuir estruturas mais espaçosas, menor energia reticular e são menos estáveis por causa disso. Tá? O quartzo, tá, é aqui a forma mais estável, ordenada de ocorrência da sílica cristalizada. Tá? Então, a rede cristalina do quartzo apresenta aí 2 formas, a depender da cristalização, da condição de cristalização, né? Principalmente a temperatura, na verdade. Né? Então, a gente tem o quartzo alfa, que se cristaliza a baixas temperaturas, ou temperaturas inferiores a 573 graus Celsius. Isso é uma temperatura baixa. Tá? E o quartzo beta, que se forma aí acima de 573 graus, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, né? Até abaixo aí de 870. E o quartzo alfa é a fase, né, mais abundante
que ocorre aí como constituinte essencial de muitas rochas ígneas, rochas vulcânicas e plutônicas, rochas sedimentares, rochas metamórficas, perfaz aí 12% do volume da crosta. Tá? Então ele é bem importante. Ele só perde para os minerais do grupo dos feldspatos, que é o próximo grupo de minerais que a gente vai ver. Tá? E eu falei 9 estruturas e citei 8 minerais, né? Xixovita, coesita, quartzo, tridimita e cristobalita, né? E aí de baixa ou de alta temperatura. Porque uma das estruturas, tá? Ela é sintética, né? A gente ainda não observou a ocorrência natural dela, que é a quietita, tá? Então é mineral sintético. E tem também 2 mineraloides dentro desse grupo, que são amorfos, né? A lexaterielita e a opala. Então, a gente vai focar aí no quartzo alfa. Tá? Seja aí, ele é o mais abundante, seja porque ele foi transformado, né, de opala em quartzo, né, de amorfo para cristalino, ou então é uma variação do quartzo beta, né, que é um quartzo formado em profundidade, mais alta temperatura. Aqui na crosta ele acaba desestabilizando e estabilizando na forma de quartzo alfa. Isso aqui já foi, você pega e voltou. Tá? Então, cristalografia, né? Ou seja, qual é o sistema cristalino desse mineral? É do sistema trigonal. A gente ainda não viu isso, tá? Então, por enquanto, só vejam que todo material cristalino vai ter um sistema cristalino, tá? Que ele é classificado. Mas a gente vai focar aqui mais nessas propriedades físicas, tá? Então, o hábito do quartzo mais comum é o hábito maciço ou então em agregado, né? Lembrando, hábito maciço é aquele hábito que a gente não consegue identificar os limites entre os cristais, o agregado a gente consegue, né? De tamanhos variados, tá? Isso que é granulação variada está falando. Quando são formados cristais euédricos, geralmente eles são prismáticos, piramidais, então eles são prismas terminados em pirâmides. Quartzo não apresenta clivagem, tá? Então ele é caracterizado aí por se partir formando fraturas conchoidais. A dureza que a gente viu da escala de Mohs é 7, tá? Então ele tem uma dureza alta, risca muito o mineral, dificilmente riscado. Densidade 2,65. Ele tem a capacidade, né, a característica, a propriedade de piezoeletricidade e piroeletricidade. Então, quando aplicado uma carga ou quando aquecido, o mineral emite, ele gera, né, cargas na sua superfície. E pode ser triboluminescente, ou seja, nem todas as espécies minerais vão ser. Tá? Algumas são e isso vão ser características diagnósticas. Então, o quartzo, falando de diafaneidade, ele é transparente, é quase opaco, isso vai depender um pouco da intensidade da cor. Tá? Ele pode ser incolor, né, que ele é completamente transparente e alino, branco, roxo, preto, cinza leitoso, branco leitoso, tá? Que ele fica bem, isso que ele fica quase opaco, né? A gente não consegue ver através dele. Quanto mais cor o mineral tiver, quanto mais inclusões, pode ser amarelo, marrom, azul, verde, uma gama muito grande aqui de cor, tá? Isso devido à composição química ou presença de inclusões que esse mineral pode ter, tá? Então, aquela variabilidade química, tá? Pequenas impurezas elementares vão conferir diferentes cores por quartzo. A cor do traço é sempre branco. E o brilho pode variar aí de vítreo, que é o mais comum, tá? Ao fosco, quando a gente tiver um quartzo leitoso, alguma coisa assim, tá? Ou graxo, que é aquele mineral, aquele brilho que parece que está com uma camada de gordura. Tá? Então, coloquei aqui algumas fotos, né, para mostrar os diferentes hábitos que o quartzo pode ter. Né? Então, aqui um euédrico, subédrico, aqui bem formado, a gente consegue ver as fraturas aqui dentro, tá? Geralmente o quartzo é bem fraturado internamente, né? Que as cores, né? Transparente, o roxo, né? Que é a ametista. Aí aqui, esse aqui não é bem um citrino, né? O citrino ele puxa mais para um âmbar. E aqui o preto, ó, vejam como ele fica opaco, né? Então a gente tem aqui um transparente, um translúcido, né? E um quase opaco. A gente não consegue ver através dessa primeira superfície ali de face do mineral. Tá? E a coloração vai ser um parâmetro para classificar as variedades do quartzo natural. Tá? A maior parte dos cristais tem esse aspecto opaco aqui por causa de inclusões ou fissuras internas. Tá? E aí, geralmente, ele vai ser denominado aí uma variação leitosa. É o caso desses dois aqui, tá? Tanto da ametista quanto do quartzo rosa. Eu falei quartzo e alino, né? E alino é um termo que significa semelhante a vidro. Então, quando o cristal
ele é bem incolor e possui uma grande transparência, não tem muito dessas inclusões não, tá? Vai ser um pouco... Deixa eu ver se tá pegando aqui. Peraí, gente, que eu tenho que alternar janela aqui, tá? É esse quartzo bem transparente aqui, sem muito defeito interno, tá? Esse meu aqui não é muito hialino não, porque ele ainda tem uns defeitinhos. Mas vejam que ele não tem inclusão, não tem... inclusão é outro mineral dentro, tá? Não tem defeito interno, tá? Só tem aqui nas faces mais externas, tá? Mas isso que é hialino. Tá? Outras variedades de quartzo vão ser a ametista, que eu já falei, né? De cor rosa, cor roxa. Quartzo esfumaçado, que é diferentes intensidades de escurecimento aí por causa de tons negros, tá? Ele é chamado de murion. Tá? Tem o citrino, que eu falei, né? Que puxa mais aqui pro âmbar, pro amarelo, e fica também com esse aspecto esfumaçado. Quartzo rosa, quartzo azul, quartzo verde, aprásia o nome. Eu não sei o nome de todos não, tá, pessoal? Porque eu chamo pela cor, eu não fico chamando pela derivação. Tá? E a gente vai ver, né, na aula de estrutura, que é justamente a forma de organização dos átomos, tá? Desses tetraedros de sílica que caracterizam a estrutura básica do quartzo ou de todo o silicato. Tá? Mas aqui no caso do quartzo, ele acaba formando esses espaços aqui, tá? Vazios. São espaços bem pequenos, tá? Atômicos, tem aqui 1 angstrom de diâmetro, tá? Formam esses canais aqui e que vão ser espaços em que essas impurezas elementares, como ferro, cromo, vão entrar para dar essas diferentes colorações aqui, tá? Pode ser hidrogênio, lítio, sódio, tá? E não provocam grandes distorções atômicas aqui nos átomos vizinhos. Então, falando um pouco de aplicações desse mineral, tá? A areia de quartzo é usada em fundição, né? Fabricação de vidro, esmalte, é usado como abrasivo por causa da sua dureza alta, fibra ótica, né? É fabricada aí com sílica, né? Produto eletrônico, indústria de ornamento, então joalheria, também fabricação de refratários, tá? Muito utilizado na construção civil, areia de quartzo junto aí à argamassa em concreto. Quando mais finamente pulverizado, é usado na fabricação de tinta, sabonete esfoliante, né? Pensando aí em minimizar os impactos ambientais daquelas microesferas plásticas que vêm, tá? Então, algumas indústrias, tá? Algumas empresas estão substituindo isso por uma areia quartzosa bem fininha, tá? Talvez mais um silt aí, né? Bem arredondado. Tá? Então, passando para o próximo grupo, é o grupo dos feldspatos. Tá? Feldspato é um termo usado para designar, então, um grupo de minerais. E junto aí todas as espécies de minerais dentro do grupo dos feldspatos vão perfazer aí entre 50% a 60% do volume da crosta terrestre. Então, é um grupo de minerais bem importantes. São minerais formados por processos ígneos, né, que se cristalizam a partir do resfriamento de um magma, de lava, por processos metamórficos, né, aqueles minerais do estado sólido, que se transformam em outro mineral quando submetidos a condições de pressão e temperatura diferentes da sua cristalização, né? E se formam também em rochas sedimentares. Então, são minerais muito comuns, né, nos mais diversos ambientes geológicos associados aos mais diversos tipos de rocha. É muito rara uma rocha da crosta, novamente, aí, né, focando em crosta, que é a parte que a gente mais conhece, a que mais estuda e que tem mais impacto no nosso dia a dia. Tá? Então, é muito raro uma rocha da crosta que não tenha um tipo de feldspato. Tá? Geralmente, eles são usados aí como base para a classificação de rochas magmáticas, tá? Qual feldspato está presente, qual é a quantidade de feldspato. E eles são divididos aí em 2 principais grupos. Então, eles são separados com base nos seus extremos químicos, tá? E o nome, né, a classificação é dada por esse sistema ternário aqui, tá? De ortoclásio, que é o feldspato potássico, albita, que é o feldspato sódico, tá? E anortita, que é o feldspato cálcico. Então, a gente tem aqui, né, um feldspato formado 100% por potássio, 100% por sódio e anortita 100% cálcio. Tá? Então, membros deixa eu só apagar aqui. Então, membros
entre potássio e sódio, ou seja, entre o ortoclásio e a albita, são chamados de feldspatos alcalinos, ou alcalifeldspatos. E os membros entre a albita e a anortita são chamados de plagioclásios. Tá? Isso aí, porque eles vão ter algumas condições de cristalização, vão indicar algumas condições de ambiente de formação dessa rocha diferentes, tá? Eles vão ter temperaturas, principalmente, de formação, tá? E os plagioclásios, eles permitem, tá, uma série contínua de minerais. A gente vai ter uma aula, tá? É aula de química mineral, que a gente vai entender um pouco melhor isso, tá? Mas eles formam aqui uma solução sólida de extensão total. Então, os dois termos finais entre a albita, né, plagioclásio sódico, e a anortita, plagioclásio cálcico, vão tendo pequenas substituições de proporção, tá? Então, aqui da albita, poligoclásio, diminui a quantidade de sódio no mineral e aumenta a de cálcio. A mesma coisa do oligoclásio, plandesina, dandesina, palabradorita, tá? Isso aqui vai acontecendo de uma forma contínua. Tá? E essas composições podem ser, então, descritas em termos da porcentagem, tá? Dos dois termos extremos que estão dissolvidos um dentro do outro. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um mineral que tem 30%, 35% de sódio, né? De albita, e 65% de cálcio, eu posso descrever ele como sendo albita 35, anortita 65, ou dar o nome dele, né? Que cairia aqui na bitonita, tá? Na betonita. E os álcali-feldspatos, tá? Entre a albita e o ortoclásio, eles formam uma solução sólida também, né? Entre sódio e potássio, mas aí ela não é completa, tá? Ela vai estar... essa solução sólida aqui vai estar ausente em temperaturas mais altas. Vai estar ausente em temperaturas mais baixas, tá? Só vai acontecer em temperaturas mais altas. Por isso que ela é uma solução sólida limitada. A gente vai ver, tá, tudo isso com calma. Só estou explicando para vocês isso aqui, tá? Mas a gente vai entender como que é esse mecanismo, o que controla essas substituições, qual a diferença de uma solução sólida limitada para uma completa, tá? Só foquem aqui agora que os feldspatos são divididos entre solução sólida limitada, que forma aí a série limitada entre o potássio e o sódio, entre o ortoclásio e a albita, e os plagioclásios, que formam uma série de solução sólida completa, tá? Entre o sódio e o cálcio, entre a albita e a anortita. Aqui, para a disciplina, a gente vai só separar eles entre feldspatos alcalinos e plagioclásios. Isso porque muitas vezes a gente só consegue separar dentro dos álcali-feldspatos, se a gente está trabalhando com ortoclásio, com uma sanidina, uma ornitoclásio ou uma albita, em lâmina, tá? Em análises micro, tá? A gente vê isso na lâmina petrográfica. A mesma coisa no álcali-feldspato, na verdade, nem tanto, porque eles variam bastante na cor, tá? Isso que a gente está vendo aqui. Feldspatos potássicos são geralmente mais avermelhados e feldspatos sódicos são mais cinza esbranquiçados. Então, a gente conseguiria distinguir. Mas se a gente tem um feldspato alcalino e um plagioclásio, que geralmente são minerais mais cinza esverdeados, tá? A gente não consegue separar, por exemplo, um anortoclásio de um plagioclásio simplesmente numa análise macro, tá? Seria mais correto ir para uma análise micro. Os plagioclásios, principalmente, a gente utiliza principalmente a análise micro para diferenciar um do outro. Tá? Então, por isso que aqui na disciplina a gente vai focar em separar álcali-feldspato e plagioclásio. Tá? Isso aqui eu vou ter que editar para tirar. E aí, tá? A gente vai focar nas características comuns dos feldspatos. E aí, a cristalografia, tá? Eles vão ter dentro desse grupo de minerais dos feldspatos, eles podem ser monoclínicos ou triclínicos, tá? Isso aí vai ser qual estrutura cristalina eles vão apresentar. A densidade, como eu falei lá na aula, né, de propriedades físicas, que geralmente as propriedades têm um range, né? Então, densidade pode variar dentro de um range, as cores também vão variar, depender um pouco aí da química do mineral, tá? Dureza, mesma coisa. Principalmente se a gente está falando de um grupo de minerais, tá? Como é o caso aqui dos feldspatos. Então, densidade varia de 2,54 a 2,76.
As cores vão variar bastante, tá? Em geral, o ortoclásio, a microcline vão ter uma coloração mais avermelhada, um rosa pálido, um vermelho tijolo, enquanto que os plagioclásios tendem a ser aí brancos a cinza esverdeados. Coloquei esse diagrama aqui justamente para a gente ver isso, tá? As cores. Lembrando aqui, tá? Da labradorescência, que tá marcada aqui, ó, na labradorita, tá? Lembrem, labradorita é um plagioclásio. Tá? São minerais translúcidos, tá? Então, às vezes, a gente consegue enxergar dentro do mineral, a gente não consegue ver através dele. Apresentam clivagem perfeita em duas direções, formando aí 90 graus entre eles. Então, eu coloquei aqui as principais cores, o principal jeitão, tá? Do feldspato alcalino. Geralmente, o que a gente usa é esse conjunto de cor, dureza, clivagem, tá? E, às vezes, a evidência de separação de dois minerais, tá? A E-solução. Eu passei reto ali por aquele slide, a gente vai ver isso na química mineral, tá? Vou voltar ali rapidinho, tá? Que fica, tá? Essa peritita aqui, tá? Que fica com esse aspecto aqui, com essas lamelas, tá? Isso aqui é um mineral, tá? Essas lamelas aqui são cristais de um mineral de uma composição química dentro de um hospedeiro de outra, tá? Então, pode ser um feldspato sódico dentro de um feldspato potássico, ou pode ser um feldspato potássico, tá? As lamelas aqui com um feldspato sódico. Mas a gente vai entender isso certinho em outra aula, tá? Então, aqui a gente tem, né, os principais feldspatos alcalinos. Vejam aqui as clivagens, tá? Vejam como dá para ver certinho aqui, tá? Tô fazendo aqui em vermelho, tá? Ó, vejam aqui. A gente consegue ver certinho aqui, vejam que elas formam aqui praticamente 90 graus, tá? Os ângulos de clivagem. E aqui tá esse verde aqui é amazonita, tá? É uma espécie de ortoclásio, tá? Verde. E aqui o plagioclásio, tá? Também o jeitão dele. A gente também consegue ver as clivagens, ó. Tá? Bonitinhas aqui. E aqui a labradorita, né? Com a sua labradorescência. Tá? Então vejam que eles são mais cinza esverdeados. Quando apresentam essa labradorescência, né? A gente consegue ver. Opalescência também, né? Pode ter nos plagioclásios. Tá? Mas esse aqui é o jeitão deles. Os feldspatos de potássio, tá? Então, os álcali-feldspatos, podem ser usados no vidrado de louça e porcelana, tá? Vidrado é aquela camada de uma substância vítrea, tá? Que gera impermeabilização, tá? Cerâmica e porcelana são materiais porosos, então, para utilizar isso como cumbuca, né? Para colocar alimento, colocar líquido, tá? Ele geralmente é revestido com esse vidrado para impermeabilização. Esse vidrado, na sua fabricação, vai utilizar aí o feldspato de potássio. Tá? É usado na fabricação de vidro e quando finamente moído aí como adubo, tá? Para aumentar aí o teor de potássio no solo. Os feldspatos mais sódicos são utilizados como fundentes, tá? E aí as variedades mais puras, tá? De uma boa coloração também são usados para fins decorativos ou joalheria, gemas, né? Eu tenho aqui a minha labradorita, que eu tenho aqui na minha mesa, só porque eu acho bonita. E aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, de rocha, como a gente reconhece esses minerais em rocha. Então, a gente circulei aqui, tá? A gente vê aqui nessa amostra, né, 3 minerais. A gente vê aqui pela cor um mineral branco, é um cinzinho aqui, né? Um mineral branco e um mineral salmão, né? Meio alaranjadinho, tá? E aí, esse mineral aqui está circulado em azul, né? Cinza, transparente, é o quartzo. Esse mineral aqui no círculo roxo, né? Branco, meio translúcido, tá? A gente não consegue ver muito dentro do mineral. É o plagioclásio, tá? É o feldspato plagioclásio. E aqui, o mineral rosa alaranjado aqui é o feldspato alcalino. Tá? Aqui em outra amostra, né? A gente também consegue identificar desses minerais que a gente já viu esses 3, né? Aqui no vermelhinho são cristais cinzas, né? Transparentes, a gente consegue enxergar através dele, é o quartzo. Deixa eu colocar aqui, né? O branquinho aqui, mais tabular, tá? É o plagioclásio, né?
E aqui, 2 gerações de feldspatos alcalinos. Tá? Então, vejam que a gente tem esse cristal bem grandão e esses cristais aqui da matriz, né, mais pequenininhos. E aí, então, vejam como é fácil. A gente bate o olho, às vezes, e a gente já consegue identificar o mineral com base na sua cor, mas muito com base na assembleia mineral, tá? No conjunto de minerais que está ali presente. Lógico, eu, como geólogo, bato hoje numa rocha, eu já imagino que rocha que é, tá? Com base nesse conjunto de minerais. Mas a gente vai aprender, tá? Aos pouquinhos em pouquinhos aqui, a bater o olho e identificar. Como separar na rocha um pouco de feldspato alcalino de plagioclásio? Geralmente, os plagioclásios, eles ficam com esse hábito mais tabular, tá vendo? Forma mais essas ripinhas aqui, tá? Eu aprendi até esse hábito um pouco ripiforme, tá? Eu não ensinei para vocês esse hábito, tá? Mas são coisas que a gente vai... São manias e termos que a gente vai pegando e varia um pouco de que professor que passou pela nossa vida, tá? Mas, ó, vejam aqui, procurem pela amostra como eles são mais euédricos, tá? Então, um pouquinho mais... com as faces bem delimitadas, mais quadradinhos, mais retangulares. O feldspato alcalino geralmente não, tá? Geralmente ele tá mais subédrico, anédrico, tá? Mais espalhadinho. Nessa amostra aqui já tá diferente, ó. O plagioclásio ele não tá ripiforme, estão todos anédricos, ó. Vejam como tá aqui. Todos eles estão anédricos, a gente não consegue ver faces retas, bem formadas. Tá? Aí aqui a separação é um pouco na cor mesmo. Tá? Mas aqui para saber qual espécie mineral, né, a gente só classificou entre feldspato alcalino e plagioclásio, para ter certeza, bater o martelo de qual espécie mineral na lâmina petrográfica. Partindo para o próximo grupo, tá, a gente vai falar das micas. Tá? São 2 minerais importantes de reconhecer em escala macroscópica, que são formadores de rocha, a muscovita e a biotita. Tá? A biotita, então, ela é aí um silicato, né, um aminosilicato de cálcio, magnésio e ferro. Geralmente aí pode ter substituições de flúor ou hidroxila. É do sistema monoclínico. Geralmente vai apresentar aquele hábito granular escamoso, tá? O micáceo, então são aquelas lamelas que se soltam facilmente quando a gente passa a unha. Esse hábito é derivado dessa clivagem perfeita, tá? Daqui é perpendicular ao eixo C do mineral, tá? Então as lamelas vão se soltando paralelamente aí, entre si, né? É perpendicular ao eixo C. Isso que daí é uma característica quebradiça, mas ele também é flexível e elástico. Dureza baixa, de 2,5 a 3. E uma densidade aí de 2 a 7 a 3,3, é uma densidade alta, tá? Geralmente são cristais transparentes a translúcidos, às vezes opaco, e isso aí vai depender muito da cor do mineral, tá? Cores mais intensas vão ser mais opacas, cores mais desmaiadas, igual dizia uma professora minha, tá? São cores mais clarinhas, vão ser transparentes. Então vai variar aí de preto a castanho, tá? Pode ter reflexos aí, brilho, tá? Conforme você muda o brilho mineral, ele pode ter um brilho avermelhado ou um brilho esverdeado. Isso vai ser um leve indicativo da química mineral, tá? A cor do traço vai ser incolor, ou branco, ou cinza acastanhado, tá? Também vai depender da intensidade da cor. Então, cristais pretos geralmente vão ter traços mais escuros, cinza acastanhado, e cristais castanhos, tá? Mais claros, aí vão ter traços incolores a brancos. O brilho vai ser vítreo, ou um nacarado, ou até um submetálico. Acho que eu não falei para vocês de brilho submetálico. Ele fica ali, minerais que são quase opacos, eles não vão apresentar aquele brilho metálico, tá? Característico dos metais, mas eles podem apresentar um brilho muito parecido com esse, pois esse é classificado como brilho submetálico. Então, aqui algumas fotos, tá? De biotita. Vejam que alguns cristais desenvolvem aí bem grandes, tá? E outros aqui, como é o caso desses aqui, tá? 0,5 milímetro de tamanho, tá? Então, vejam como eles formam essas plaquinhas, tá? De agregado de vários cristal. Vejam aqui o brilho, tá? Esse aqui que são os reflexos avermelhados que eu falei. Tá? Vou voltar aqui, ó. A biotita são esses escuros aqui, tá? Vejam como ele fica com esse aspecto todo quebradinho, tá? Porque eles são bem quebradiços mesmo, né? Vai lascando. E se a gente consegue reconhecer aqui os planos de clivagem. Tá? Ó. Todas essas lamelas aqui são planos de clivagem.
A muscovita, tá? Tem um aspecto muito parecido com a biotita. O que difere dela principalmente são os tons, tá? Ela geralmente é incolor ou vão apresentar um tom claro de verde, de vermelho, de castanho, cinza, rosinha, amareladinho, tá? Mas geralmente ela fica aí com esses aspectos mais acinzentados, tá? Fica parecendo prateado ou dourada, tá? Bem clarinho. Ela é do sistema monoclínico, também fica nesses agregados micáceos aqui, tá? Clivagem perfeita, a mesma coisa que da biotita. A dureza fica em 2,5 e a densidade de 2,77 a 2,88 com o mesmo vítreo, mesmo brilho vítreo nacarado. Aí a muscovita pode ter um brilho sedoso, tá? Que é aquele brilho que parece que o mineral é macio, né? Aquele brilho de seda, né? De tecido, seda ou cetim. Aí eu coloquei aqui algumas imagens, tá? Pra gente ver isso. Então vejam aqui, né? Ó, o hábito micáceo bem evidenciado. É aquilo que eu falei, com a unha isso passa e a gente tira. É um bom teste para fazer, tá? Quando a gente vê granito, aqui no Rio de Janeiro tem muito granito, né? Em muro, em fachada de prédio. Você passa a unha ali. Você consegue. Não estou incentivando vandalismo, tá, pessoal? Não saio riscando, passando a unha no muro da casa das pessoas, que elas podem achar ruim. Tá? Aqui coloquei, né? Algumas imagens de rocha para a gente ver como que isso pode acontecer. Se a gente voltar, na verdade, né? Nessa aqui não, mas nessa aqui tinha esse mineralzinho pretinho aqui, ó. Tá? É biotita. A gente passa o dedo ali e ele sai. Nem todo ele aqui é biotita, tá? A gente vai ver nessa aula ainda um outro mineral que pode estar aqui, ó. Principalmente esses pretinhos aqui prismáticos, tá? Mas esses agregados aqui mais tem uma aparência de escama, é biotita. Tá? Então, voltando para essa amostra aqui, tá? A gente tem aqui o quartzo, ó, vejam. Cinza incolor, na verdade, né? Transparente, a gente vê através do mineral, tá? Quartzo, plagioclásio. Aqui, na verdade, eu coloquei feldspato, porque eu sei que essa amostra é plagioclásio, mas se a gente tivesse... Porque eu analisei, eu fiz a análise micro dessa amostra. Mas a gente teria que ver aqui na lâmina para ver se é o feldspato alcalino ou se é plagioclásio. Por isso que eu coloquei aqui só feldspato. Porque às vezes, quando a gente está descrevendo o mineral, a única coisa que a gente consegue identificar é isso, ele é um feldspato. Mas qual feldspato, eu não sei. E a gente tem que ser muito honesto, tá? No trabalho que a gente está fazendo, no relatório técnico, na informação que a gente está divulgando, o que a gente está vendo. Nessa análise por foto, na análise macro, eu só cheguei que é um feldspato. Eu paro ali, tá? Eu não fico forçando, porque depois que eu coloco as coisas no papel, elas passam a ser verdade. Então, se eu estou na dúvida se é uma anortita, se é um ortoclásio, um anortoclásio, eu deixo só como feldspato. Tá? E aqui, né, os agregados micáceos, aqui no círculo laranja de biotita. Vejam, né, como é sempre importante analisar uma amostra fresca do mineral. Por quê? Essa parte aqui dourada, na verdade, dourado não é cor, né? Dourado é a combinação da cor amarela com o brilho metálico. Então, essa cor aqui, castanha, com esse brilho mais intenso, tá? É a biotita alterada, tá? Então, é uma biotita que já tá desestabilizada, tá? Já perdeu algumas características químicas que aqui forçaram o aparecimento de outras propriedades físicas. Então, a biotita, que antes era essa cor escura, preta, passou a ter aqui esse tom mais acastanhado aqui, tá? E isso também é importante de ser descrito, tá? Ele indica processos pelo quais o mineral passou. Isso aqui é provavelmente derivado aqui por causa da exposição a condições atmosféricas, né? Que é as nossas condições de crosta superior. Né? Então, isso aqui já está a umidade, a umidade do ar, o oxigênio já estão aqui alterando esse mineral, tá? Intemperismo ocorrendo aqui. Então, isso é sempre importante a gente saber como é a característica do mineral são e como é a característica do mineral intemperizado, porque ele acaba mudando algumas propriedades físicas, tá? E aí pode dificultar um pouco o reconhecimento.